vereador. O que ele fez? Ele viu que tinha tanto erro na fixação do subsídio de vereador que ele inverteu a ordem. Ele disse assim: todo último ano de mandato, que é o momento em que o vereador vai fixar o subsídio para a legislatura anterior, ou seja, aqui a Câmara Municipal de Taquaritinga, se não se reuniu, vai se reunir daqui a pouco, para decidir qual é o subsídio dos próximos 4 anos. O tribunal disse, faça isso antes das eleições. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal falou que é para fazer antes das eleições, ou seja, quando ainda não se conhece quem serão os beneficiários do subsídio. E assim que você fizer, em 48 horas, remeta esse ato fixatório ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas avalie e diga assim, está fixado de uma forma adequada. Ou seja, durante 4 anos, a vereança não terá problema. Ou seja, nós não vamos dizer ao presidente da Câmara, só lá em 2013, que o subsídio que foi fixado está errado. Aí já não tem mais momento para resolver a conta do ano de 2013. Ou seja, nós estamos antecipando a orientação para evitar que a Câmara tenha esse problema. Agora, como é que faz isso? Existem limites a serem observados. Ou seja, o mínimo que um vereador pode receber é 20% do que o deputado recebe. E pode até fixar 20%, de acordo com a escala populacional. Quero lembrar bem isso. Né? Quanto maior a população, menor o percentual, porque se cria essa proporção. Isso está na emenda 29, no artigo 29 da Constituição Federal. Muito bem. O vereador pode até fixar, numa cidade de 9 vereadores, 20% do que o deputado ganha. Nós defendemos que isso aí é possível. É a única hipótese na Constituição que se pode vincular subsídio de um em relação a outra escala. Ocorre que nós, num primeiro momento, entendíamos que isso garantia ao vereador a automaticidade do reajuste do seu subsídio. Porque mudava o deputado, mudava o vereador. Estava dentro da mesma proporção, ele não estava ganhando além do que podia ganhar. Nós chegamos a entender dessa forma. Mas o Tribunal de Justiça, numa decisão que se tornou angular nesse aspecto, estabeleceu que pode fixar em percentual, mas não se garante a automaticidade. Ou seja, os 20% de 5 mil são 1.000. Esses 1.000 vão permanecer durante 4 anos, ainda que os deputados tenham um aumento no curso do mandato. Por que os deputados terão um aumento no curso do mandato? Porque para o deputado estadual, para o deputado federal, para os chefes de executivo, não existe o princípio da anterioridade. Ou seja, eu não preciso fixar antes. Vai dizer, mas por que esse tratamento desigual? Essa é uma questão do Constituinte. A Constituição há de ser mudada para que todos tenham garantido o mesmo direito de não ter anterioridade. No momento, quem está pagando essa conta é a vereança. Mas não é o Tribunal de Contas que diz que é assim, é a Constituição. Então, fixado o subsídio antes da eleição, dentro do percentual estabelecido, ele não muda mais. Esse é o mandamento número 1 do sucesso da conta da Câmara Municipal. Fixado o subsídio, ele não muda mais. Eu estou falando isso na atual conjuntura inconstitucional e legal. Pode haver uma mudança. Hoje é assim. Amanhã pode ser até que não seja. Mas nesse momento, fixado está. Aí vão me perguntar, e o que pode alterar no curso desses 4 anos em relação ao que o vereador recebe? A revisão geral anual. Artigo 37, inciso 10. Ou seja, esta sim, todo ano,
pode-se conceder ao vereador um reajuste que reponha a correção inflacionária. Isso significa que é um reajuste que vai bater na casa dos 3%, 4%, né? Diferente dos 18% que a gente está vendo por aí. Então, não é isso. Revisão geral não é reajuste. Quando alguém fala assim para vocês, quanto você teve de reajuste? Você diz, eu não tive reajuste. Eu tive revisão geral anual. Reajuste é outra coisa. Reajuste é alguma coisa voluntária que o poder vai conceder. Mas não pode conceder para o vereador. Pode conceder para o servidor? Pode. Como é que funciona? Exemplo. A revisão geral anual está garantida tanto para os mandatários políticos quanto para os servidores. No mesmo índice e na mesma data. Ou seja, 5% para os vereadores, 5% para os servidores. A partir de quando? A partir de março. A partir de março. Se fizer diferente, é chumbo. O que é diferente? 5% para o funcionário e 15% para o vereador. Para o funcionário em março, para o vereador em janeiro. Não pode. Fui eu que inventei? Ao contrário, pode. Né? O que não pode é quem legisla se garantir. E desabrigar aquele que não pode legislar. Ou seja, essa é uma questão importante, porque nós temos visto revisões gerais anuais concedidas de forma distinta para servidor e para vereador. Não pode. E na lei, quero lembrar bem isto, outra coisa importante, a revisão geral anual só se faz por lei. O Poder Legislativo faz a lei e manda para o Executivo que vai ter o poder de veto, vai discutir. Por isso que o ideal é que houvesse um entendimento entre Legislativo e Executivo e uma única lei concedesse a revisão geral aos mandatários e aos servidores. Se isso não é possível, cada poder faz sua lei. Ao contrário da fixação do subsídio, que esta é de iniciativa própria e exclusiva do Legislativo. Portanto, ele faz por resolução, coisa que não é passível de veto pelo prefeito. Agora, esta revisão geral, na lei da revisão geral, ela pode, ao mesmo tempo que está dando a revisão geral para o agente político e ao servidor, pode, se houver disponibilidade orçamentária, conceder-se um reajuste ao servidor. Ou seja, o servidor recebe 5% de reajuste e 3% de revisão. 8%. O vereador, os 3% da revisão. Não fiquem bravos comigo, só o tribunal. Não é. É o que a Constituição diz, é o que tem sido decidido, é o que o Judiciário também tem reafirmado. Ou seja, não é para dizer, o tribunal. Não é o tribunal. Não é o tribunal. Como, por exemplo, mais uma causa determinante de rejeição das contas de Câmara Municipal. Sessões extraordinárias. Nós já mandamos, deliberamos, fizemos comunicado, dissemos, não pode mais pagar a sessão extraordinária. Pode, até a emenda 50. Daqui para frente não pode mais. E aí a gente vê fenômenos como estes. Tinha câmaras municipais que faziam 2 sessões ordinárias e 6 extraordinárias. Interessante. Não faz mais extraordinária. Com as 2 ordinárias resolve. Ou seja, desculpe eu dizer com a sinceridade que eu vim aqui movido. São coisas que a vereança não pode deixar transparecer aos seus eleitores, não pode deixar que a sociedade tome conhecimento disso. Isto é uma coisa que a Constituição, no seu artigo 57, diz que não se paga mais. Não é o Tribunal de Contas. Agora, por que o tribunal condena isso? Porque a lei diz que qualquer ato ilegítimo ou antieconômico é motivo de julgamento de irregularidade das contas. É regra legal, não é invenção. A outra discussão tormentosa, o vereador
pode receber 13º? O tribunal já tinha dito que não. Agora o judiciário está dizendo toda semana não. Por quê? Porque o vereador não tem um vínculo empregatício, ele não guarda um vínculo trabalhista, ele não é conceituado como aquele que faz jus ao 13º e a gratificação do Natal. Aí vai dizer, mas todo mundo no Natal tem o 13º? Sim, mas o vereador certamente tem o 13º por conta de outras atividades que ele exerce, porque todos nós sabemos que no interior o vereador não é só vereador, principalmente nas menores cidades. Ele tem lá o seu estabelecimento, ele é professor, ele é delegado, enfim, ele tem uma outra atividade de onde sai um 13º. Agora, na vereança, não. Não pode. Não pode. Como não pode conceder aos gabinetes de vereador auxílio gabinete, ajuda de custo, exatamente o que se faz com os deputados estaduais e federais. Esses têm. Por quê? Porque o fundamento é a base eleitoral é fora do reduto. Não é, por exemplo, como o vereador que tem a sua base aqui em Taquaritinga, e ele se move aqui em Taquaritinga, e tudo que ele precisar gastar para exercer o mandato sai da dotação da Câmara Municipal. O carro, o combustível, o papel, o telefone, a xerox. Isso tudo está dentro do orçamento. E aí nós fazemos algumas coisas que para nós são muito claras, e quem lê, eu fui alvo de uma representação no Ministério Público que eu não entendi o que o advogado pretendia, de um comunicado que nós dissemos o seguinte: adiantamento só se faz a servidor. É a lei que fala isso. É o artigo 60 da 63 da Lei 4.320, 68, desculpe, da Lei 4.320. O que isso significa? Significa que o presidente aqui da Câmara Municipal de Taquaritinga, ele tem um grupo de servidores. Ele vai escolher um funcionário efetivo, de preferência da área financeira, da área contábil, e vai dizer, o senhor vai ser responsável pelo adiantamento. Ser responsável pelo adiantamento é guardar um dinheiro que é destacado mensalmente, que fica numa conta bancária, para atendimento de despesas pequenas, imediatas, que não podem se subordinar ao regime do empenhamento ordinário. Então, isso significa o quê? Agora, nesse instante, o presidente da Câmara é chamado para ir na Assembleia Legislativa para tratar da reforma da lei orgânica do município aqui de Taquaritinga. Dizem que o tribunal não vai deixar ele viajar, porque o dinheiro está com o responsável. Mas o responsável é aquele que só guarda o dinheiro. Ele vai passar na tesouraria, vai pegar o dinheiro necessário para a viagem dele, vai viajar, vai trazer os comprovantes, vai entregar de onde ele pegou o dinheiro e ele viajou. Teve gente que perguntou para mim se precisava levar o servidor junto para levar o dinheiro. Depois eu descobri que ele queria levar a servidora. Aí então, falei, pode. Não precisa, o servidor ele é responsável pelo processo de prestação de contas. O dinheiro quem gasta é a autoridade, que vai, evidentemente, comprovar o gasto com as notas fiscais correspondentes, dizendo, viagem a São Paulo para tratar da reforma da lei orgânica do município de Taquaritinga. Aí dizem que o Tribunal de Contas proíbe isso. Eu não encontrei fundamento para isso. Nós proibimos, sim, quando os gastos não têm modicidade. Ou seja, nós vamos viajar e ao invés de nós termos parcimônia, sermos de certa forma franciscanos no gasto, nós evidentemente começamos a gastar bastante, porque o dinheiro não é do meu bolso, é do bolso público, então eu vou gastar. Vou beber o melhor uísque, vou ficar no melhor hotel, enfim, coisas que eu não faria com o meu dinheiro. A menos que eu tivesse muito, e não é o caso. Então, viajar pode ir no Congresso? Pode. Por exemplo, aqui veio gente, talvez, de outras cidades. Se deslocaram. Tem combustível, no mínimo tem combustível, no mínimo teve uns 15 pedágios. Né? Deve ter um lanche no caminho. Essas despesas o tribunal não vai proibir em nenhum momento. Estivemos no evento na Câmara Municipal de Taquaritinga,